O anime começa com o personagem principal em um quarto escuro passando a Tramontina em vários homens de capuz com arma de fogo. Ele mata todos eles, mas tem dificuldade contra o líder deles. Ele pergunta de que organização eles são, mas esse líder joga uma distração contra ele e usa ela pra fugir. Após isso, a cena corta com ele no metrô. Uma narração do próprio protagonista acontece, onde ele comenta que monstros lobisomens vagam por aí noite afora. No desembarque, ele conhece uma garota de cabelo vermelho e ajuda ela a descer. Após isso, ele chega numa mansão onde é recebido pelas empregadas. Entrando na mansão, ele vê uma garota na varanda. Garota essa que acaba se desequilibrando e caindo, mas o protagonista usa toda a sua velocidade para segurá-la sem ela sofrer um arranhão. Ela pergunta se ele é o novo professor dela e ele responde que sim. Kufa é o nome dele e ela se chama Mélida. Após essa conversa, as empregadas dela dizem que já está na hora do treinamento dela e ela pergunta se o Kufa iria ver ela treinar. Ele responde que sim, porque tem a autorização para isso. Elas vão ao campo de treinamento onde uma garota zomba dela e desafia ela para um combate. Ela aceita, mas não tem nenhuma chance de vitória, pois a sua adversária é uma usuária de mana e ela não consegue usar mana mesmo sendo da realeza. Não só da realeza, como sendo de uma das casas mais brabas também. A garota que estava enfrentando ela então começa a zombar do sonho dela de entrar para a guilda mais braba de todas e se tornar a esperança do povo, dizendo que era impossível por ela não ter magia, e ela sai dali chorando e correndo. Onde já vimos essa história antes? Um flashback acontece mostrando o Kufa conversando com seu chefe naquele dia onde ele matou geral, que eu mostrei no começo do anime. O chefe dele que deu a missão pra ele de se tornar o professor dela com um certo objetivo em mente, que era ver se ela realmente era filha biológica do pai dela, já que a mãe dela teve um caso com outro cara. Tá parecendo casos de família isso daqui. Após observá-la lutando, ele comprovou que ela realmente não podia usar magia e chegou à conclusão que ela não era realmente a filha biológica do pai dela, que é um cara muito importante lá e não sei o que, eu esqueci sinceramente. E com isso ele parte para sua segunda missão, que é matar essa garota caso ela não tivesse magia, o que é exatamente o caso. Mas quando ele entra no quarto dela para cumprir a sua missão, ele vê que ela tinha sumido. A cena corta para ela correndo na rua, fugindo de uma espécie de monstro que tava a seguindo. O Kufa vai atrás dela e a encontra sendo atacada por esses monstros licantropos em um jardim ali perto. Enquanto ele via ela apanhar e resistir com todas as suas forças, ele se pergunta por que ela não pedia ajuda de alguém, e com algo que ela fala, ele percebe que ela não pede ajuda porque isso seria admitir que ela não tem mana, e não tendo mana, ela não poderia ser a herdeira da família dela. Enquanto ele vê ela sendo espancada, seu ser se enche de raiva e ele parte para salvá-la, matando todos esses monstros. Ela agradece a ele e começa a chorar, e nesse momento ele fala consigo mesmo que quer ver onde essa garota sem talento pode chegar e quer ver ela sendo reconhecida pelo seu esforço. Então ele toma uma poção e beija ela para passar a poção para ela, sendo que era muito mais fácil ele só dar a poção pra ela tomar, mas beleza. E a cena corta com ela caindo infinito em um cenário cinzento após ter tomado a poção, levantando sua mão em direção a uma luz à distância. A cena corta com ela deitada na cama e o Kufa examinando ela. Ele explica que ela resistiu ao efeito da poção e ganhou a habilidade de usar mana, mas que pode ter havido algum efeito colateral da poção no corpo dela e por isso ele tá verificando. Ele explica que a magia dela é de classe samurai e não paladino como ela queria, mas ela fica feliz mesmo assim por ser a mesma classe dele. Ele pede pra ela guardar segredo por um tempo e diz pra si mesmo que ela ter um desempenho de nível realeza é essencial pra os dois sobreviverem. Ela fica feliz por ter mana, mas ele a proíbe de usar fora das suas aulas, e um tempo depois, aquela garota chatona de antes volta a encher o saco dela, mas o Kufa diz pra ela aguentar firme até o dia do torneio, que seria em uma semana, pra daí sim ela usar sua mana e surpreender a todos. A cena corta pro dia do torneio com a Mélida triste e sem confiança nas suas habilidades. Aquela mina chata pra caramba, cara, volta a encher o saco dela mais uma vez na frente do Kufa, que manda ela tomar no... Não, tô brincando. Se bem que poderia. Mas ele diz pra ela ficar quieta, dizendo não aguentar mais a sua voz. Eu concordo. Ela começa a falar mal dele, o chamando de instrutor falso e essas coisas, mas nesse momento a Mélida se levanta e se mete e dá um tapa na mão dela, dizendo pra ela não falar assim do professor dela e que ela ia acabar com ela nesse torneio. Assim que a batalha começa, a Mélida corre em direção a essa garota que ataca ela, contudo a subestimando. Mas nesse momento a Mélida revela sua mana pela primeira vez e contra-ataca o ataque da garota. A Mélida continua dando um pau nela até ela se irritar e usar seu ataque mais poderoso contra ela, mas a Mélida se levanta facilmente, dizendo que os ataques do sensei eram muito mais assustadores que isso. E lá vai ela bater mais um pouco nessa mina folgada, mano, que delícia, até a mana dela infelizmente acabar no meio da luta e ela acabar apanhando infelizmente. A folgadona lá diz que ela deveria ter continuado quietinha
quietinha sem usar sua mana e quebra a espada dela, deixando ela tão puta que consegue usar mana de novo e ataca ela com um ataque muito avançado. Ataque esse que ela usa com maestria e finalmente derrota essa garota de uma vez por todas. O Kufa fica impressionado que ela conseguiu usar um ataque dessa magnitude sem ele nem mesmo ensinar ela, e após tudo isso, ela e o seu time ganham a partida. Então ela vai comemorar com o Kufa e nesse momento seu pai passa por ela. Ela reúne coragem, cara, e conversa com o pai dela, que diz pra ela não ficar tão animada assim só por causa de uma vitória e provar seu valor em um torneio com outra escola. Esse daí ganhou o troféu paizão do ano. Depois, aquela garota folgada aparece ali e devolve o livro que tinha pegado dela, pedindo desculpas a ela e pelo visto finalmente reconhecendo o seu valor. Como se ela tivesse que ter o valor reconhecido por uma pessoa que trata ela mal e tá nem aí pra ela, né? Mas tudo bem. Ela pede pra ele dançar com ela no dia da fogueira, mas ele diz que tinha um compromisso com o rei e não poderia, mas que voltaria no último dia do festival e dançaria com ela. Ele pergunta sobre o vestido que ela tava segurando e ela diz que todas as estudantes usam um no festival. Ele pede pra ela experimentar o vestido, mas ela diz que não pode porque espera ansiosa pra usar o vestido com a sua amiga Ellie e desfilar com ela. A cena corta mostrando essa amiga dela, chamada Ellie, tendo uma conversa com a sua empregada. Ela diz que os mestres da casa estavam muito felizes com o desempenho dela no torneio, mas que ela poderia ter terminado a luta contra a Mélida mais rapidamente ainda e ter feito ela beijar os seus pés, pra mostrar a todos que ela é quem deveria se tornar a herdeira da família. Eu não cheguei a explicar aqui, cara, mas basicamente essa Ellie faz parte de uma ramificação da família da Mélida, como se elas fossem parentes meio distantes, digamos assim. Por isso, a família dela quer que ela se prove digna de ser a herdeira da família principal no lugar da Mélida. Eu não mostrei aqui, mas as duas se enfrentaram naquele torneio. O anime também não mostra, mas ele diz que sim. A Ellie queria usar o mesmo vestido da Mélida pro festival, mas a empregada encarregada dela chama o vestido de horrível e manda fazerem um novo pra ela. Novo esse que ela usa no festival e as pessoas ficam com invejinha dela por estar usando um vestido caro. Rico com inveja de rico é a coisa mais engraçada, mano. A Ellie então sai dali chorando com essa situação e a Mélida vai lá consolá-la, mas nisso aparece um grupo de vilões, incluindo aquele cara do começo do anime que enfrentou o Kufa e sequestra as duas. Não me pergunta como ninguém viu elas sendo sequestradas, mas tudo bem. A Mélida acorda em um museu escuro com a Ellie desmaiada e aquele cara dizendo que ninguém viria salvá-las. O plano dele era transferir a classe de paladino da Ellie à força pra Mélida. Ela tenta atacá-lo, mas percebe que não pode usar mana ali. A Ellie então acorda um tempo depois sem entender nada e fica assustada com os monstros que estavam ali, porque por algum motivo, incluindo algo no passado, ela tem trauma com esse tipo de monstro. A Mélida então pega um martelo e quebra uma estátua de dinossauro que cai em cima dos monstros, dando tempo para as duas fugirem. Elas até chegam perto da saída, mas esse vilão e o seu bonde aparecem ali antes que elas pudessem fugir. E por algum motivo, no meio da conversa entre eles, esse cara sente uma ameaça muito forte vindo das duas e decide mudar os planos e matá-las ali mesmo para não causarem problemas no futuro a ele. Mas antes que pudesse fazer isso, o Fuka e a professora da Ellie chegam ali e botam todo mundo pra mamar na base da porrada. O Kufa deixa a professora da Ellie cuidando das meninas e vai atrás daquele cara sozinho. Esse vilão diz que ele tá demorando muito pra completar a sua missão de matar a Mélida, então ele foi enviado pra isso. Ele invoca uma espécie de monstro artificial gigante programado pra ser impossível de ser derrotado por humanos, que ataca o Kufa junto com esse vilão. É aí que a gente percebe o quão forte o protagonista é, porque mesmo com dois inimigos atacando ele ao mesmo tempo, ele ainda tanca os hits, cara. Em um certo ponto da luta, ele é pego de surpresa pelo vilão, que sela sua magia e logo após isso, ele é atacado pelo monstro, perdendo seu braço no processo. Esse vilão, cara, chega a virar suas costas cantando vitória, mas ele sente uma explosão atrás dele. Quando ele se vira, ele vê o tão temido monstro todo detonado e o protagonista saindo dali como se nada tivesse acontecido. É aí que entra o grande plot twist do vídeo. O Kufa vai além do seu limite de poder, mudando até mesmo a cor do seu cabelo e revelando que ele, na verdade, é meio vampiro. Ele pega seu braço arrancado, coloca de volta no lugar e esse vilão pergunta o que um monstro do tipo mais forte tá fazendo ali. O Kufa diz, cara, que é metade monstro e metade humano, assim como ele, e que ele não vai matá-lo, convencendo a ele a desistir da missão de matar a Mélida. A cena corta com o chefe do Kufa conversando com uma garota estranha de capuz, mandando ela ir atrás dele e dizendo pra ela matá-lo caso ele se recusasse a cumprir a sua missão pra qual foi enviado. E o episódio termina com ele convidando a Mélida pra uma dança no festival. E bom, cara, esse foi o vídeo de hoje, tá aí o resumo dos 3 primeiros episódios de Assassin's Creed, cara. E não, provavelmente eu não vou trazer uma parte 2 desse vídeo, porque esse anime é muito ruim, só mesmo o começo mesmo que é legal, que eu trouxe aqui o começo. Porém depois fica muito chato, cara, então nem peça a parte 2 aqui, que provavelmente eu não vou trazer, demorou? Mas é isso, cara.